E aí, galera? Bom dia. Massa? Massa mesmo? Tudo certo? Tudo ok? Na medida do possível, né? Ai, ai. Então vamos lá, gente. Gente, vamos analisar comigo, por favor. Deixa eu. Caramba. Então vamos lá. Aqui. Vamos comigo, então. Vamos entender um pouquinho o que eu estou falando aqui em relação a como é que nós vamos seguir nossa matéria. Então, nós hoje estamos no nosso livro 1. Encerramos capítulo 10. Já pedi atividade, tarefa online do capítulo 10. Nós iremos agora para o capítulo 11, lentes esféricas. Show? Capítulo 11, lentes esféricas. No nosso livro 4, o capítulo 12 também é sobre lentes esféricas. Deixa eu mostrar aqui para vocês que o nosso capítulo 12 também é sobre lentes esféricas. O nosso capítulo 13 é sobre instrumentos ópticos, que isso não cai em lugar nenhum. O objetivo daqui é entender o olho. Então, eu só vou falar sobre o olho, mais nada. Eu não vou pedir tarefa online do capítulo 13. Não vou pedir, só vou explicar o olho e, ó, partiu para o nosso último capítulo, que é o capítulo 14. Então, quer dizer que a semana que vem, eu vou começar agora com essa aula e a semana que vem, nas nossas 3 aulas, nós vamos concluir o nosso livro 4 da Física 1. Perfeito? Então, se prepare para um monte de tarefas online na semana que vem. Então, a semana que vem, vou pedir tarefa online do capítulo 11, do capítulo 12 e do capítulo 14. Se prepare, tá? Semana que vem o bicho vai pegar. Semana que vem tem um monte de coisinha para fazer. Então, semana que vem, tarefa online, capítulo 11, 12 e 14. Show? Então, semana que vem, nós vamos fazer muita coisa na Física 1 e nós vamos encerrar o nosso livro 4. Olha que sucesso! Antes de agosto, já estamos no nosso livro 5. Vamos estar no livro, né? No livro 5 da Física 1. Porque nós vamos agarrar na Física 2 depois, tá, gente? Vai agarrar um pouquinho. A Física 2 tem uns negocinhos aí meio complicadinhos aí. Então, quer dizer que na primeira semana de agosto já ficar com a Física 2. Livro 4 também, né? Nós encerramos, né, o nosso livro de Física 3, Física 4. A gente vai agarrar, então, o mês de agosto, provavelmente vamos agarrar aí umas 3 semanas nesse livro 4 aí. Gente, a matéria está fluindo, tá? A matéria está fluindo. Gente, uma outra coisa que eu quero conversar com vocês, eu preciso que vocês sejam... eu não estou chamando ninguém de desonesto, que fique claro aqui. Mas eu preciso que vocês sejam mais, assim, bem idôneos nas resoluções das questões de vocês. Então, quando eu peço para fazer tarefa online, quando eu peço para fazer um simulado, eu quero idoneidade, eu quero que vocês façam pelo conhecimento que vocês adquiriram durante as lives, pelo conhecimento que vocês adquiriram durante o estudo de vocês, porque só assim que eu vou conseguir saber em que nível que vocês estão, senão vocês estão omitindo uma informação verdadeira. Né? A gente não está aqui para isso. Não está uma disputa de quem tira maior rendimento, de quem tira. Não é. Nós não estamos disputando isso. Está entendendo? O que nós estamos aqui? Nós estamos buscando um conhecimento. Então, a veracidade da sua resposta, a sua dificuldade, ela tem que ser compartilhada comigo. E eu tenho um monte de aluno que, gente, a participação ela é subjetiva e ela é facultativa, né? Eu entendo que tem alunos que não querem participar e tal, mas olha só, eu tenho alunos, então alguma coisa está errada. Eu tenho alunos que participam,
das aulas. Eu tenho aluno que me pergunta via WhatsApp questões. Tenho alunos que eu conheço ele desde o 9º ano e eu sei o rendimento deles. São alunos bons e alunos que estudiosos. E aí eu vejo lá a tarefa online desses alunos, estão lá 80%, 90%. Raramente eles chegam a 100%. E aí eu fico pensando, gente, será que a participação, será que a pergunta, o questionamento, as dúvidas que tiram não são necessários? Porque eu tenho alunos aqui que raramente participam das minhas aulas, raramente, nunca me perguntaram nada via WhatsApp, e os rendimentos estão todos 100%. Ou seja, esses alunos não precisam da minha ajuda. Eles são autodidatas, eles aprendem sozinhos. Então, tem uma coisa errada aí. Se você ter uma ideia, tem aluno, gente, que nem assistiu nenhuma aula minha aqui online e tem rendimento de 100%. Na tarefa online, nos simulados, acertam tudo. E aí eu quero pedir para vocês que assistem a aula, vocês que fazem atividade, vocês que estão estudando, não dão resposta para esses alunos, não. Porque se começar com esse negócio aí de todo mundo tirar 100%, acertar tudo, o que eu vou fazer? Eu vou cortar a tarefa online. E aí eu vou pegar questões elaboradas por mim e coloco lá para fazer como simulado. Se eu não achar a resposta no Google, vai me dar mais trabalho? Vai me dar mais trabalho. Mas é desnecessário, porque a gente está pensando na honestidade de vocês. Na idoneidade. Olha, o nosso objetivo, gente, o objetivo de vocês tem que ser em 2021 fazer uma excelente prova do Enem, fazer um excelente vestibular. Não é que não, o objetivo de vocês não é em 2020 ter 100% da tarefa online de física. Se o objetivo está esse, precisa pequeno demais. Nós somos só aprovados pelo conjunto da obra, pelo nosso rendimento em física, em química, em matemática, em biologia, em literatura, em artes, em geografia, em história. É o conjunto. É o conjunto da obra. Não é nada específico. Então, eu preciso que vocês pontuem para mim, Jonaci, eu estou conseguindo entender aqui, Jonaci, eu não consigo entender ali, Jonaci. Pô, gente, tem que ser chato, pode perguntar, cara. Pode encher o saco. Pode perguntar. Para a aula 50 vezes, se for necessário. Mas essa aula tem que ter significado para vocês. Você tem que sair daqui sabendo muita coisa. Ou você é um autodidata. Não precisa da minha ajuda. Aí pode ser também, né? Talvez é isso que está acontecendo. Esses alunos que estão em alto rendimento não precisam da minha ajuda. Jonaci? Oi. Então, o negócio do SAS aí, eu não estou conseguindo fazer as atividades do SAS em nada, porque ele não está entrando. Nem pelo Mozilla. Entendi. Não, mas esse problema aí, você faz o seguinte, pontua para o Danilo, que aí ele está coletando esses alunos que estão com dificuldade, tá bom, Diana? Tá? Beleza. E ele está tentando resolver, que às vezes ele resolveu isso do aluno antes do recesso, ele recadastrou, então ele tirou aquele cadastro, fez um novo cadastro e conseguiu entrar. Entendeu? Não, mas então, nem é isso também, tipo, eu coloco, ele não aparece nada. O meu também tá assim, no meu celular. Mas no computador celular, tá. No celular ou no computador? Não, no celular não no dá. Seu smartphone, você não está conseguindo entrar. Entendi. Não é algum antivírus no seu celular que está impedindo de entrar, não? Você tem antivírus no seu celular? Porque o meu é no computador, mas eu vou ver isso. Então, pode ser. Talvez já tenha algum antivírus no seu computador que está reconhecendo aquele site como um site perigoso e não consegue acessar mesmo. Então, dá uma olhada. Faça isso. E no celular também pode ser também, tá, Murilo? Pode ser questão do celular também. É igual, eu entro pelo Google, né? Eu já tenho um monte de coisa, eu baixo o Google Chrome, um monte de coisa. Mas aí não entra. Aí eu faço pelo aplicativo. Aí e as provas que o Danilo, o Franklin coloca, eu tenho que fazer pelo computador. Mas eu faço de boa. Perfeito. Gente, o meu tá normal. Então, não, provavelmente deve ser alguma funcionalidade do celular, provavelmente algum antivírus ou algum bloqueio de site que talvez você vai... O celular é complicado, né? Você baixa um monte de coisa, faz isso em algum app, alguma coisa assim,
E aí você tem alguma coisa bloqueando lá que não está permitindo, não está reconhecendo aquele site como um site seguro. Aí ele não deixa abrir, entendeu? Provavelmente pode ser isso. Provavelmente. Mas tenta, o Murilo, em outro celular da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, para ver se dá certo. Para ver se Não, realmente é só no meu celular mesmo. é só no seu celular Eu tenho mesmo. que ver. Então, Porque eu entrei no celular da minha mãe. então é alguma antivírus, algum bloqueio. Alguma coisa no meu celular. Uhum. Agora, o que é? Aí já é difícil essa. Eu não tenho essa habilidade tecnológica, Murilo. Tipo assim, se eu tiver tanta coisa, eu considero. Se você não tiver tanta informação, se for um iPhone, não tem problema, tá tudo na nuvem, né? Você faz zera seu celular, né? Zera o seu celular, faz um backup dele, zera, formata ele, e aí você volta aqui. O que tiver lá vai sumir. Se for um Android, você salva o que é importante e você faz também, né? Formata ele e aí você reinicia para ver o que vai acontecer. Eu acredito que dá certo. Gente, combinado? Capítulo 13, instrumentos óticos. Eu só falo sobre o olho humano, não falo sobre nenhum outro, porque não é importante para nenhuma prova, nenhum vestibular que vocês forem fazer. Nenhum, tá? Tá aqui simplesmente porque o SAS também treina para Olimpíadas Internacionais de Física, Química, Biologia, História. Então está aqui, mas só vou falar do olho. Só do olho. Oi? Tá, 14. Pode Você falar. pulou os outros, então, no caso? Não, eu não vou fazer o 13. Eu estou falando para vocês que eu vou falar 11, 12 e 14. Sim, Camila? No caso, os outros, você vai... Não. Vamos de novo, ó. Acho que eu entrei agora, por isso que eu... Você entrou agora, ó. O capítulo, nós estamos no livro 3, capítulo 11. Lentes. 11 é lentes. Eu vou dar ele. 12 também é lentes. Eu também vou dar ele. Só que aqui, lembra de espelhos esféricos? Aqui no 11 é teoria e no 12 é cálculo. Sim? Então, teoria e cálculo. Então, é uma coisa só. Lembra dos espelhos esféricos que a gente estudou? Aquelas raios, formação de imagem, menor, maior, virtual, real. Depois a gente estudou a equação de Gauss. 1 sobre Fzinho é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Lembram disso? Nós estudamos isso em 2 capítulos. Aqui é a mesma coisa, ele dividiu em 2 capítulos. Mas é um assunto só lentes. O capítulo 13, que fala sobre instrumentos ópticos, eu só vou falar do olho humano, que é o que interessa para a gente a nível médio. Sobre telescópio, binóculo, luneta, microscópico, não é interessante para a gente. Então a gente não vai discutir. Só discute o olho, que é o que é mais importante. Então no capítulo 13 eu não peço tarefa online. Tá? Aí o capítulo 14, já que a gente entendeu como é que funciona o olho, a gente vai entender no 14 quais são os defeitos da visão, ou seja, o que está de errado nesse olho que ocasiona em problemas da visão. Então, o 14 a gente vai estudar, que seriam as ametropias. Por exemplo, por que o cara não consegue enxergar de perto, mas enxerga de longe? Por que ele enxerga de perto, mas não enxerga de longe? Por que ele não enxerga nem de perto nem de longe, ele tem dificuldade? Por que nós usamos óculos? Por que usamos lentes? O que é um daltônico? Essas coisas. Você está me entendendo? Então a gente vai estudar aqui no capítulo 14. Então, vamos estudar lentes, porque eu preciso entender quais tipos de lentes eu posso utilizar para resolver esses problemas. Então, esses nossos capítulos são todos interagidos. Por isso que meu slide vai ser de tudo isso aqui, ó, 11, 12, parte do 13 e 14. Eu vou dar esse slide para vocês. Então, a gente não está no livro 4, nós estamos no livro 13, o último capítulo, só que hoje eu começo falando sobre lentes e vou dar uma sequência. Quando eu terminar o meu slide, que vai ser a semana que vem, nós já teremos passados pelo capítulo 11, 12, 13, 14. Pou! Entenderam agora? De boa? Sim ou não? Sim. Show. Então, galera, agora vamos então para o que eu falei com vocês, que é os nossos
Só estou abrindo aqui os nossos slides. Só estou abrindo o slide aqui para a gente estar trabalhando com isso. Ver se está de boa. Só um minutinho aqui, que vai abrir agora. Show, é esse aqui mesmo. Galera, voltei o compartilhamento agora. Estão conseguindo enxergar aí? De boaça? Então, ó, estamos falando sobre lentes esféricas. Tá? Então, lentes esféricas. Estamos vendo aí que as lentes esféricas ela têm inúmeras aplicabilidades. Inúmeras aplicabilidades. Então, na lupa, lente de contato, no binóculo, no telescópio, na câmera fotográfica. Então, a aplicação de lentes é nas mais diversas formas. Como é que eu posso entender, assim? Claro que se você for pesquisar o histórico disso, mas vamos entender. Em algum momento, né? Em algum momento, o homem percebeu que se ele pegasse objetos cristalinos e dependendo dos formatos desses objetos, ele poderia ter um aumento, uma ampliação da imagem ou uma diminuição dessa imagem. Daí ele começou a trabalhar com essa observação ao acaso que ele viu e ele criou essas lentes. Claro que no começo isso era muito artesanal. No começo isso era muito manual, né? Algo muito manual. Hoje nós construímos lentes automaticamente mecanizadas, impressoras 3D e tudo mais. Mas anteriormente, né, no passado remoto, isso era muito artesanal. Né? Nós estamos evoluindo essa nossa capacidade de criar materiais e de suas aplicações. As lentes esféricas, na realidade, elas podem ser formadas das mais diversos materiais possíveis. Então, se eu tiver um material transparente, e esse material transparente, dependendo do formato que ele estiver, então, olha só, eu tenho uma taça de cristal preenchida com água, naquele formato côncavo. Olha o que eu estou tendo dentro desse copo. A imagem desse palestrante invertida. Tá vendo? Então, quer dizer que ali eu tenho uma lente. Tá claro? Então, para ter uma lente, normalmente eu vou ter que ter um formato especial desse corpo transparente e eu tenho que ter um corpo transparente, porque ele tem que permitir a passagem da luz. Quando a gente estudava espelhos, nós estávamos preocupados com a reflexão da luz. Então, qual é o fenômeno óptico que acontece nos espelhos, planos e esféricos? Reflexão da luz. Qual é o fenômeno que acontece nas lentes? Refração. Então, a gente estava estudando refração para entender como que funcionam as lentes. Nós estudamos reflexão para entender como que os espelhos funcionam. E agora eu estou estudando as lentes para entender como... Estudei a refração para que eu possa entender como que as lentes funcionam. Então, né, as lentes surgiram da necessidade humana de melhorar a sua capacidade visual. Eu até costumo dizer, né, quando eu começo a brincar, quando eu falo sobre essas descobertas da humanidade, eu fico pensando assim, cara, eu sou apaixonado por aquele filme, né, Planeta dos Macacos. Sou apaixonado por aquele filme, porque toda vez que eu assisto um filme de ficção científica, eu paro para pensar assim, será que é possível? Em algum momento do nosso desenvolvimento, nós desenvolvemos a capacidade de pensar. Em algum momento, nós desenvolvemos a capacidade de raciocinar. Mas nós pertencemos ao reino metazoa, nós somos animais, somos mamíferos. E assim como nós, animais, existem outros, mais velozes, com a melhor audição, enxergam mais longe, uma acuidade visual melhor, melhor audição, mais veloz, né? Mais rápidos, mais fortes, né? Que tenha exoesqueleto, que tenha uma carapaça. Pensa no rinoceronte. O que perfura aquela carapaça dele? Nada. Então, se nós não tivéssemos desenvolvido a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, a gente não era o dominador desse planeta.
Só para vocês terem uma ideia, pensando, os evolucionistas que trabalham com verificações científicas relatam que nós não éramos predadores. Sabe qual era a nossa classificação na teia alimentar? Nós éramos saprófitas. O que é isso? Nós competíamos com quem? Com as hienas. Então, o animal de maior porte matava, se alimentava e nós comíamos o resto desse animal, porque a gente não tinha o que caçar, quando a gente ainda não tinha desenvolvido a capacidade de pensar. Aí surgiu o Homo habilis, que ele entendeu, aquele animal tem uma presa para ele perfurar o outro animal e com isso ele matar. Então, vou fazer uma lança. Você está me entendendo? Então, a observação da natureza fez com que o Homo habilis, né, depois o Homo erectus habilis, o Homo habilis criasse ferramentas para ele poder caçar seus próprios alimentos, porque a espécie estava crescendo e não tinha como mais ficar alimentando só de restos. Então, essa necessidade de melhorar as nossas capacidades observadas na natureza, que não são pequenas, então quer dizer, se em algum momento algum animal, algum mamífero desenvolver a capacidade de raciocinar, ele vai brigar com a gente pela topo da cadeia alimentar. E é assim que se retrata o filme Planeta dos Macacos. O macaco, em determinado momento da sua evolução, desenvolveu a capacidade de pensar. E ele brigou com o homem, o quê? O domínio do planeta. E a gente perderia, com certeza, tá, gente? Nós não somos fortes, não somos rápidos. Nós somos limitados. Se não é isso aqui, tchau, tchau. Voltamos a ser seres decompositores, né? A comer os restos dos outros animais. Então, pensando a melhorar a capacidade humana, e distúrbios visuais, que são muito comuns, só para você ter uma ideia, 3/4 da população mundial tem miopia. Claro que alguns de graus tão pequenos que às vezes passa por despercebido, mas 75% da população mundial tem problema de miopia. Então, quer dizer, de cada 4 pessoas, 3 vão ter problema de miopia. Miopia é muito comum, tá? Principalmente esse estímulo que nós estamos tendo com telas, né? Essas telas que a gente já nasce, a criancinha já nasce com o dedinho lá no touchscreen lá, né? Então, quer dizer que nós já nascemos, as crianças já nascerem assim, então provavelmente esse percentual vai aumentar. Esse estímulo visual muito grande, por muito período muito maior, acaba desenvolvendo problemas visuais. E além de eu permitir a observar seres microscópicos, eu não sabia que existia bactérias, que existia fungos, que existia vírus. Eu também não sabia que tinha depois do nosso planeta. Então, foi o desenvolvimento dessas lentes que me permitiu enxergar seres microscópicos e objetos com distâncias astronômicas. Tá? Então, nós vamos tratar das lentes. Eu preciso classificar as lentes, tá? Eu preciso classificar. Professor, como que eu classifico essas lentes? Deixa eu abrir de novo, que parece que eu abri e ficou... Eu não quero que isso aqui fique aparecendo, mas não tem jeito. Tá congelado uma parte, mas não tem jeito. Mas vamos lá. Gente, quanto às bordas, as minhas lentes elas podem ter bordas finas. Professor, o que é borda? É essa parte final da lente, ó. Ó a borda, ó. Olha as bordas, olha as extremidades da lente, ó. Então, eu posso ter lentes com extremidades finas, aí eu classifico ela como lentes de bordas finas. Ou eu posso ter lente com as bordas, com as extremidades grossas. Aí eu chamo de lentes de bordas grossas. Show? Então, a primeira classificação das lentes é de acordo com o seu formato. Quando as extremidades são finas, eu chamo essas lentes de bordas finas. Quando as extremidades são grossas, eu chamo isso de lentes de bordas grossas. Tá claro? Elas têm nomes. Todas as lentes de bordas finas vão terminar com a palavra convexa. Então, essa aqui é uma lente biconvexa. Essa aqui é uma lente plano-convexa. Essa aqui é uma lente côncava convexa. Todas as lentes de bordas grossas vão ter o sobrenome, ou seja, o segundo nome é a palavra côncava. Bicôncava, plano côncava, convexo côncava.
Toda lente de borda fina, eu vou representar ela como uma setinha de duplo sentido. Então, toda vez que aparecer esse desenho aqui para a gente, quer dizer que eu estou falando de uma lente de bordas finas. Toda vez que aparecer esse desenho aqui, ó, olha como é que eu fiz. Eu estou falando de uma lente de borda grossa. Então, apareceu assim, lentes de bordas finas. Apareceu assim, ó, esse aqui, ó, lentes de bordas grossas. Show? Então, a primeira classificação é de acordo com as bordas. A minha segunda classificação das lentes é de acordo com o comportamento do raio ao sofrer refração nelas. Existe um tipo de lentes que, quando os raios passam por elas, vão ser convergidos, ou seja, vão se juntar em um ponto. Essas lentes que têm a capacidade de juntar os raios são chamadas de lentes convergentes. Um outro tipo de lente, ela tem um comportamento antagônico. Ao invés de juntar esses raios, ela separa esses raios. Então, elas vão dividir, elas vão divergir. Então, são lentes divergentes. Então, lentes que juntam os raios, lentes convergentes, lentes que separam esses raios, lentes divergentes. Converge, diverge. Qual é o comportamento mais comum? O que vai aparecer no vestibular de vocês? O que vai aparecer no Enem de vocês? Toda vez que essas lentes forem constituídas por material cuja índice de refração for maior que o meio que elas estão inseridas, normalmente 99,9% dos casos, essas lentes estão imersas em qual meio? No ar. Qual que é o índice de refração do ar? 1. Então, quer dizer que 99,9% dos casos, essas lentes sempre terão índice de refração maior do que 1. Então, em 99,9% dos casos, toda lente de borda fina será uma lente convergente. Toda lente de borda grossa será uma lente divergente. Professor, então toda lente biconvexa, plano-convexa ou côncavo-convexa, que são lentes de bordas finas, terão um comportamento convergente. Então eu posso chamar essa lente de lente convergente. Toda lente que for bicôncava, plano-côncavo ou convexo-côncava será uma lente divergente. Por quê? Nós somos seres aquáticos? Não, né? Nós vivemos aonde? Imerso na atmosfera, que é composta por ar. Então, quer dizer que essas lentes que nós vamos utilizar em binóculos, telescópio, microscópio, no óculos ou em qualquer outro material que a gente for utilizar para ampliar, para enxergar seres microscópicos ou objetos que estão distantes, com distâncias astronômicas, elas vão estar imersas no ar. Então, se eu usar uma lente de bordas finas, essa lente era convergente. Se eu usar uma lente de bordas grossas, ela será uma lente divergente. Só que, se aparecer um exercício falando, se aparecer uma questão dizendo bem assim, toda lente de borda fina é sempre convergente? A resposta é não. Professor, por que não? Porque aquele comportamento só existe se aquelas lentes estiverem inseridas em um meio de refração menor do que o delas. Porém, se eu levo essas lentes para um meio que o índice de refração for maior do que ela, vamos supor que eu tenho uma lente de índice de refração 1,3. Eu levei para a água e o índice de refração da água, suponhamos que seja 1,4. Olha, essas lentes estão no meio de refração maior do que o delas.
Então, as lentes de bordas finas vão ter um comportamento diferente. Ao invés de elas serem convergentes, elas passam a ser divergentes. E as bordas grossas terão um comportamento convergente. Isso é comum? Não. Mas eu posso ter uma questão de vestibular fazendo isso para a gente. Pegando essas lentes e inserindo em um meio cuja índice de refração é maior do que o das lentes. Só que, como 99,9% dos casos essas lentes estarão imersas no ar, a partir de agora, toda vez que eu representar, fazer um desenho assim, eu estou falando de uma lente de bordas finas e uma lente convergente. Professor, é sempre assim? Para fins de estudo, nós vamos considerar, mas se aparecer uma questão falando assim que toda lente de bordas finas é convergente, está errado. Tá? Mas a partir de agora, para fins de estudo, nós vamos considerar que esse desenho aqui representa uma lente convergente. E esse desenho aqui representa uma lente divergente. Perfeito? Então, as minhas lentes convergentes e as divergentes vão ter pontos importantes. Então, as minhas lentes vão ter 2 pontos antiprincipais, 2 focos, e o ponto O, que antes era centro de curvatura, para a gente agora vai ser o centro óptico. E esse eixo aí continua sendo o eixo principal. Vamos fazer uma analogia só para vocês poderem lembrar. Ó. Lembra dos nossos espelhos que a gente usava? O que eu tinha nos meus espelhos? Aqui eu tinha meu centro. Ó, o que eu tinha aqui? Vértices do espelho, foco, e aqui eu tinha o quê? Centro de curvatura. Não era isso? Espelhos. O foco é a mesma coisa, ó. Tá aqui, ó. Só que agora nas lentes eu tenho 2 focos. Lembra do centro de curvatura? Eu chamo centro de curvatura nos espelhos. Na lente eu chamo de ponto antiprincipal. E eu vou ter 2. Perfeito? Lembra de vértice do espelho? Aqui eu chamo de centro óptico. Tá? Mas são todos análogos. Então, ponto antiprincipal e centro de curvatura, as características são as mesmas. Foco e foco aqui é a mesma coisa. Vértice e centro óptico é a mesma coisa. Tá? Vocês só trocam o nome por fins, né? Que quem inventou, quem bolou, quis trocar o nome. Perfeito. E a gente vai manter. Tá? Por que, professor, que eu tenho 2 focos? Um foco é do objeto, o outro foco é da imagem. É nesse foco que vai dar para a gente relacionar a imagem. Um dos focos vai ser onde eu estou posicionando o objeto e o outro foco vai ser onde vai aparecer a minha imagem. A mesma coisa acontece com o ponto antiprincipal. Daqui a pouco nós vamos entender nos nossos desenhos. Tá? Gente, lembra que nos espelhos esféricos nós tínhamos os nossos raios notáveis? Né? Vamos relembrar um pouquinho, ó. Espelho, eixo principal, ó, vértice, foco, centro de curvatura. Lembra que nós tínhamos raios? Ó, nós tínhamos raios que eram paralelos ao eixo principal, nós tínhamos raios que passavam pelo foco, nós tínhamos raios que passavam pelo centro de curvatura e nós tínhamos raios que atingiam o vértice. Nós tínhamos 4 raios. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho 4 raios. O que incide paralelamente à lente, o que incide passando pelo foco da lente, o que incide passando pelo centro, não é centro, pelo ponto antiprincipal da lente, e eu tenho raio que vai incidir no centro óptico. Então, os raios são os mesmos. E as características são as mesmas. Nada mudou. Vamos ver? Então, primeiro raio. Ó, eu vou começar com as lentes convergentes. Todo raio que incide paralelamente ao eixo principal de uma lente convergente vai convergir, ou seja, ele vai ser curvado para o foco principal dessa lente. Vocês estão vendo que, diferente dos meus espelhos, esses raios eles sofreram refração.
Nos espelhos, eles batiam, ó, lembra, ó, vamos lembrar, ó, nos espelhos, o que acontecia? Esse raio batia no espelho e voltava, porque aqui estava acontecendo a reflexão. Aqui não, aqui é refração. Então, lentes convergentes, esse raio bate, continua, só que ele é curvado para o foco principal dessa lente. Tá? Primeiro raio notável. Segundo raio notável, todo raio que incide passando pelo foco, nos espelhos, refletia passando pelo eixo principal. Aqui não, aqui ele vai refratar e vai sair paralelamente ao eixo principal. É a mesma coisa. Só que, anteriormente, o que acontecia? Ele incidia passando pelo foco e refletia paralelamente. Agora ele não reflete, ele refrata paralelamente ao eixo principal. Terceiro raio. Todo raio que incidia passando pelo centro de curvatura nos espelhos refletia sobre si mesmo. Aqui ele não vai refletir, ele vai refratar, mas de maneira simétrica. Olha só como é que ele vai fazer. Refratou passando pelo outro ponto antiprincipal. Então ele incidiu pelo ponto antiprincipal do objeto e refratou passando pelo ponto antiprincipal da imagem. Todo raio que incide sobre o centro óptico... Genocê, volta rapidinho. Volto. Tem como? Uhum. Ai, obrigada. Todo raio que incidir sobre o centro óptico, ele não vai sofrer desvio. Ele sofre refração sem sofrer desvio. Tá aqui, ó, passou direto. Pronto. Show? Então vamos recapitular. Se ele incide paralelamente sobre uma lente convergente, ele converge passando pelo foco principal. Se ele incide passando pelo foco, ele refrata e sai paralelamente ao eixo principal. Se ele incide passando pelo ponto antiprincipal do objeto, ele refrata passando pelo ponto antiprincipal da imagem. Se ele incide sobre o centro óptico, ele não sofre desvio e ele sai. Perfeito? Ó, refrata sem sofrer nenhum tipo de desvio. Vamos agora... Jonaci, Oi. você pode repetir o que você falou agora, fazendo favor? Todas as 4? É, fiquei meio perdido. Ó, todo raio que incide passando paralelamente ao eixo principal, estou falando para lentes convergentes, tá? Ele refrata, deixa eu voltar aqui, ó, ele refrata e passa por aonde? Pelo foco principal da imagem. Primeiro raio. Segundo raio. Todo raio que incidir numa lente convergente passando pelo foco vai sofrer refração e vai sair o quê? Paralelamente ao eixo principal. Segundo raio. Terceiro raio. Todo raio que incidir passando pelo ponto antiprincipal do objeto vai sofrer refração e vai passar por aonde? Pelo ponto antiprincipal da imagem. Terceiro raio. Quarto raio. Todo raio que incidir sobre o centro óptico sofre refração, mas sem sofrer desvio. Lembra que para formar a imagem eu só preciso de 2 raios. Só 2. Eu dei 4, eu só preciso de 2. Com 2 raios eu já sei como é que vai ser a imagem. Vamos seguir. Agora eu estou falando de lentes, ó, divergentes. Todo raio que incide paralelamente ao eixo principal. Lembra que aqui ele não pode juntar, né? Ele não pode fazer isso aqui com raio, ó. Não pode fazer isso. Professor, por que ele não pode fazer isso? Porque se ele fizesse isso, ele não seria uma lente divergente. Ele seria convergente. Ele tem que pegar esse raio e separar. Ele não pode juntar esse raio. Então quer dizer que esse comportamento não vai acontecer. Então aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenhar um raio que sofreu uma divergência, ou seja, foi separado. E aí, olha só o que vai acontecer com esse raio. Ele separou.
Mas vocês estão vendo que o prolongamento passa por onde? Pelo foco principal dessa lente. Só que esse foco é o foco da imagem. Tá vendo por que nas lentes divergentes o ponto antiprincipal e o foco principal da imagem estão à esquerda dessa lente? Porque os meus raios vão ser divergidos ao sair dessa lente. Então, os pontos da imagem vão estar sempre à esquerda, diferente da minha lente convergente, que eles estão à direita. Ó, todo raio que incide passando pelo foco, o que acontece com ele? Ele sai paralelamente. Eu falo assim, professor, mas ele não passou pelo foco. Ele não, mas o seu prolongamento passaria. Então, ele saiu paralelamente. Todo raio que incide... Professor, mas ele não está incidindo sobre o ponto antiprincipal, mas o seu prolongamento está. O que acontece com ele? Ele sai pelo ponto antiprincipal. Na realidade, eu nem fico muito preocupado com lentes divergentes, porque as lentes divergentes só vão ter um tipo de imagem. Já as convergentes têm 5 tipos de imagens. Essa aqui tem uma só. Todo raio que incide sobre o centro óptico não sofre desvio. Tá? Galera, então, nós conhecemos os 4 raios notáveis. Show? Então, nós estamos aí no nosso capítulo 11, conhecendo sobre as lentes. E anotem, isso tem tudo no livrinho de vocês também. Deixa eu mostrar no livro de vocês e falar assim, professor, você tirou isso de algum lugar e não tem no livro. Tem no livro, vou mostrar aqui agora. Ó. Ó, centro de curvatura, raio, espessura, tá vendo? Os nomes das lentes, ó, os nomes biconvexa, tá vendo? Os nomes das lentes, biplano, côncavo, convexa, tudo aqui, tudo que eu disse para vocês está aqui. Ó, os raios notáveis, ó, raios notáveis, tudo aqui, ó. Todos estão aqui no... Agora, nós paramos aqui, ó, segunda-feira, construção de imagens em lentes esféricas, tá? Então, segunda-feira a gente vai construir essas imagens. Nós paramos aqui. Então, segunda-feira a gente encerra esse capítulo. Show? Beleza, galera? Galera, então, por hoje é só. Anotem isso aí, tomem nota dessas observações e vamos colocar em dia os nossos tarefas online. Honestamente, dificuldade, chama a Jonaci aqui, que a Jonaci vai te ajudar. Tá bom? Um abraço e até a próxima aula. Falou, Jonaci. Valeu, meu mulherão. Tamo junto. Pô, o Mister saiu mesmo, hein? Cara, mas então, olha só. Eu acho que ele tinha que sair, Murilo. Ele tinha que sair. Ele não tava no clima mais, não. Ele tava a fim de ir para Portugal. É, porque... eu não sei também, né? Talvez tenha um negócio familiar também, um monte de coisa. É, isso também. Já é... Vai vir um bom aí, fica tranquilo. Vai vir um bom aí pra gente. Abelão. Deus me livre, bicho. Deus me livre. Deus me livre de Abel Braga. Abel Braga Maria. tem que aposentar, já deu pra ele. Já ultrapassado. Isso aí, infelizmente, sim, né? Mas beleza, galera, ó, tamo junto, um abraço, fui. Valeu, Murilo, tamo junto.